Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde para mais um vídeo. Eu sou Mayra. Antes de tudo, se inscreva aqui nesse canal, deixa aquele seu like bonitão. E hoje eu quero debater uma coisa com você que é muito importante quando a gente fala da inclusão de pessoas trans, que é gênero feminino, gênero masculino. Não existe gênero feminino e gênero masculino. Deixa eu te explicar. Quando a gente tá grávido, né? Por exemplo, eu sou uma mulher cisgênera, ou seja, eu nasci num corpo feminino, né? Conheço numa identidade de gênero de uma mulher, então eu sou uma mulher cisgênera. Quando eu nasci, né? Então o médico ou a médica olhou pro meu corpo e a partir do meu corpo me definiu como um gênero. Então falou, ela é menina ou ela é menino. Então, tipo, o sexo não é menina ou menino. Isso a gente tá falando de gênero. O que a gente tem que entender aqui, que quando a gente tá falando de sexo, a gente tá olhando puramente e especificamente para o corpo de uma pessoa. E nesse caso, a gente tem três tipos de corpos, que é o feminino, né, o masculino e o corpo intersexo. Ou seja, por vários fatores, esse corpo não é identificado como um corpo feminino e não como um corpo masculino. Erradamente, antigamente, até preconceituosamente, muitas pessoas chamam as pessoas intersexo de hermafrodita. Só que hermafrodita a gente usa para plantas e animais. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas intersexo. Então, eu vou te dar um outro exemplo muito simples. Quando, por exemplo, eu, Mayra, estou grávida, se eu estivesse grávida, né, eu ia fazer um exame chamado sexagem, ou seja, para ver o sexo daquela criança, né, se é feminino ou se é masculino. E a partir disso, eu ganho um gênero, ou seja, uma identidade. A partir desse meu corpo, né, dessa minha estrutura corpórea, eu ganho uma identidade para ser lido socialmente em um padrão, né, de um homem ou de uma mulher a partir daquele corpo. E eu quero falar muito isso porque as pessoas falam, qual que é o sexo? O sexo é uma menina, o sexo é um menino. Não, gente, a gente tá falando disso de gênero. É uma identidade, a forma que eu vou ser lido socialmente. E aí, gênero, a gente pode explodir a mente, várias formas de identificar esse gênero. Então, mulher cisgênera, homem cisgênero, mulher trans, homem trans, travesti, não binário, queer e assim vai. Assim, segundo o Facebook, existe 54 identidades de gênero que as pessoas ao redor do mundo colocam na plataforma. Entende? Quando a gente está falando de sexo é uma coisa e quando a gente está falando de gênero é outra totalmente diferente. E aí que tá o problema, porque quando a gente vai colocar o currículo, a gente tá lá, qual que é o seu sexo? Feminino, masculino e outro. Tá, e aí eu me pergunto, o que tem a ver o meu corpo, se eu tenho um pênis ou uma vagina, para aquela vaga? O que tem a ver se eu tenho um pênis ou uma vagina, ou também não ser identificado em nenhum desses sexos para atuar naquela empresa? O que aquela empresa quer saber é a minha identidade de gênero, ou seja, como eu me identifico socialmente, e não o corpo que eu tenho, entende? Então a gente precisa muito compartilhar isso, que os formulários de cadastro de currículo, principalmente, e internamente, eles precisam muito modificar os campos para que a gente não só inclua as pessoas, mas porque aquela empresa tenha realmente uma leitura fiel de gênero, né, de diversidade de gênero ali dentro, e não de diversidade sexual, porque a gente tá pouco se importando com o sexo da pessoa. A gente quer, a partir dessa diversidade de gênero, estabelecer outras estratégias para a inclusão das pessoas, sejam pessoas trans, não binárias ou queers, ou cisgêneras, entende? Então, assim, a gente tem vários formatos aí de identidade de gênero que a gente precisa entender. E, inclusive, eu fiz um e-book falando muito sobre isso, que eu falo sobre o checklist da linguagem neutra de gênero. Eu vou deixar na descrição aqui, se você tem mais interesse sobre isso, que eu falo quais são esses campos. Se você está descrevendo uma vaga e você tem como objetivo a inclusão de pessoas trans, quais campos você deve colocar, como você deve divulgar essa vaga para atrair essas pessoas trans. Mas no mais, pensa sempre o seguinte, eu quero sempre saber sobre o corpo daquela pessoa, e se eu quero saber sobre o corpo, o que esse corpo me interessa especificamente naquela vaga, naquela atuação, naquela empresa, ou naquele contato também com aquela pessoa, né? Ou se eu quero realmente saber sobre o gênero, como ela se identifica socialmente e como ela quer que a gente a trate, né? A se reconheça como homem cis,
homem trans, como não binário, queer, travesti e etc. Espero que eu tenha conseguido aqui te ajudar um pouquinho a esclarecer esse assunto. Se inscreva nesse canal e, por favor, compartilha isso internamente na sua empresa e para as outras pessoas que trabalham na empresa, porque isso é muito importante e isso é um erro básico, mas básico. Então não adianta a gente incluir pessoas trans se você não sabe nem identificar e nem saber tratá-la especificamente no seu formulário de cadastro de currículo. Então, até mais. Tchau, tchau.